Seja bem-vindo ao DominiCast, o podcast do consultor de alimentos de impacto. Aqui abordamos temas do dia a dia da consultoria de alimentos para te ajudar a chegar ainda mais rápido no faturamento de mais de R$10 mil com a consultoria. Nós somos Latoya Brum e Caterine Manetti, fundadoras do Domínia Consultoria de Alimentos. E hoje a gente vai falar das estratégias para você chegar nos R$200 mil de faturamento com a consultoria de alimentos, com dois convidados muito especiais e muito queridos aqui para a gente. Então, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Vão dando um oizinho para a gente também. É uma honra receber esses convidados hoje aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da história deles, vão se inspirar e vão ver quando a gente não desiste, a gente consegue vencer o processo e consegue alcançar os maiores resultados que a gente nem imagina na consultoria, porque R$200 mil não é pouca coisa, hein? Então, se inspirem, aproveitem. São duas pessoas incríveis, dois consultores de muito sucesso que estão aqui para disponibilizar, para compartilhar a história deles com vocês. Isso aí. E é uma alegria, né, receber eles dois, porque às vezes a gente fica com tantas crenças, a gente tem tantos medos, achando que não é fácil, ou que é muito difícil, ou que é impossível. Hoje eles estão aqui para mostrar para a gente que não é fácil. Mas com coragem, com determinação, com dedicação, a gente consegue. Então, vamos chamar eles que estão aqui, ansiosíssimos. Oi, gente! Oi, boa noite! Sejam bem-vindos. Tudo bem? Nervosos, ansiosos? Um pouquinho, mão gelada, tudo certo. A gente não é todo dia que a gente participa de um podcast, né? É verdade, a gente fica muito feliz, né? De antemão, agradecer a vocês. Vocês são uma inspiração para nós. A gente admira muito vocês, do fundo do coração. Para os colegas também, vocês são pessoas que inspiram os colegas pela história de vocês. E hoje, a partir de hoje, vocês vão inspirar muitas outras pessoas através do podcast a não desistirem, a continuarem, a acreditarem nos sonhos, né? Então, sejam bem-vindos. Sintam-se em casa mesmo online, tá? Não fiquem nervosos, que tá tudo certo. É um bate-papo. Obrigado. Para a gente conhecer um pouquinho a história de vocês. Então, para a gente iniciar, se apresentem, né? Para o pessoal conhecer quem são vocês, falem um pouquinho, o pessoal já entendendo essa história aí, muito inspiradora que vocês vão contar para a gente. Perfeito. Então, eu sou o Vinícius, né? Sou engenheiro de alimentos, hoje consultor de alimentos, pós-graduando em consultoria de alimentos, né? E sócio da Maxine na DH Consultoria de Alimentos. Eu me chamo Maxine, também sou engenheira de alimentos. Já falando aí, a gente se conheceu na faculdade. Também sou já sou formada em consultoria de alimentos, né? E é isso. Não, e falando nisso, gente, a gente esteve, agora há pouco, foi fevereiro, março, a gente esteve, eu, a Kati e a Max e o Vini no casamento da Gabi, né, que também é uma aluna nossa, querida, um beijo pra Gabi, e lá a gente ouviu a história desses dois mais no detalhe, eu brinquei com eles até que eu disse, gente, nada que uma cerveja não faça, porque lá eles abriram o coração deles e contaram como tudo começou na consultoria. E eu e a Caterine, a gente ficou muito admirada e muito mais orgulhosa de vocês pela história de vocês. Então, a gente quer que vocês contem como que a consultoria surgiu na vida de vocês. Como que surgiu, como que foi todo esse trajeto aí. Perfeito. Eu acho que eu vou dar uma préviazinha de como que a consultoria de alimentos foi inserida na nossa vida. E depois, acho que a Maxine que deu o start, né? Ela pode falar um pouquinho melhor. Então, desde que a gente estava na faculdade de engenharia de alimentos, a gente tinha uma professora que ela já havia comentado algumas vezes sobre o ramo da consultoria de alimentos para nós, engenheiros, né? E era uma coisa que ela tinha atuado durante algum tempo e depois tinha ido dar aula. E eu também já conhecia um pouco da consultoria de alimentos, porque eu venho de uma família que tem braços de trabalho no ramo da alimentação, né? Então, já tinha um pouquinho de conhecimento de como que as coisas funcionavam e eu já tinha vivenciado um pouco a rotina de uma pessoa que é consultor de alimentos, que era responsável técnico. Então, eu tinha aquilo na cabeça, mas nunca pensei assim que era, né, realmente uma oportunidade que eu seguiria, né? Mas o primeiro contato com a consultoria de alimentos foi esse. E daí eu acho que a Maxine pode falar um pouco melhor depois como que isso acendeu dentro da nossa, do nosso dia a dia.
Na E verdade, antes da Max começar, só um parênteses, a Max é conhecida pela menina dos 45 nãos, tá? Que fique claro, quem é nosso aluno sabe. Assim, eu não lembrava da nossa professora que teve esse contato, que chegou a trabalhar com a consultoria. O meu contato maior foi com a responsável técnica, que era da empresa aqui da família do Vinícius. Então, compartilhando um pouquinho como ela atuava, como era, eu pensava, nossa, que legal. Eu tive, só para fazer, tentar fazer um resumo, né? Eu tive, querendo ou não, um pouco contato na parte do CLT. Eu fiz o meu estágio, não fiquei no estágio, já fui para um frigorífico, ambos frigoríficos, né? Então, encerrei o meu CLT pensando assim, agora o meu foco vai ser a consultoria. E na minha cabeça era tudo muito fácil. E eu até fico feliz que eu tinha essa mentalidade de que era tudo muito fácil. Tanto que quando eu saí, eu não tinha nenhum cliente. Eu lembro que eu pedi a demissão, não sei, eu nem comuniquei para minha família quando eu pedi a demissão no CLT, e falei para o Vinícius, vou focar na consultoria, né? E aí foi indo, eu lembro que quando eu peguei o meu dinheirinho ali do acerto, a gente investiu numa empresa, a gente fez fotos profissionais, fizemos cartão, fizemos posts, foi muito difícil. Eu lembro que a gente pedia a opinião ali para a família, né? E aí, como é que vai ser o nome da empresa? E minha mãe queria empresa Maxine Han, né? E eu, não dá, o Vi vai ser futuro sócio, vai trabalhar comigo. E aí surgiu a DH. A DH vem através do sobrenome Dalmarco e Han. Então, consultoria DH ficou, né? Meu primo teve participação na logo, e aí fomos indo no andar aí da consultoria. Eu acho que para dar um pouco mais de contexto também, é bem interessante essa parte que a Maxine mencionou do CLT, né? Da época de CLT dela. Acho que ela pode falar também um pouquinho melhor sobre isso, mas acho importante lembrar que era aquela coisa clássica que a gente vê no ramo de alimentos, né? Dentro da indústria. A gente entra, às vezes, sonhando em chegar longe, né? E a gente começa a encontrar alguns obstáculos e a gente vê também assim, a gente acredita que a realidade é uma, não digo nem realidade assim, enganação no setor de alimentação, não, mas eu digo no sentido de gestão, de como as coisas acontecem, né? Quem manda mais, quem manda menos. E a Maxine, num dos empregos dela, ela tinha a função de coordenadora, né, de qualidade, né, antes de sair para a consultoria. E mesmo como coordenadora de qualidade, ela sentia, né, eu acho que depois tu pode explicar um pouco melhor, não sentia aquela força para atuar realmente pensando em gerar uma transformação no negócio. Você tinha que fazer o que era o arroz com feijão de todo dia e deu, né? O que era o roteiro já de sempre. Acho que isso também, né, se puder falar, te inspirou um pouco a pensar em sair do CLT. E como eu e o Vinícius, a gente compartilhava muito pelo fato dele estar numa indústria, eu via que muita coisa não batia, pensando sempre em indústria, né? E daí eu pensava assim, não, mas eu não concordava, e querendo ou não, eu quando eu colocava uma coisa na cabeça era muito difícil. Chegou ali uns meses que eu já vinha sofrendo muito, com ansiedades, e o fato de trabalhar em outra cidade, então eu tinha um deslocamento, eu já estava cansada, foi a minha decisão. Por mais que eu tenha aprendido muito, porque eu peguei um cargo que, querendo ou não, eu não tinha uma experiência, e eu digo experiência também para lidar com uma equipe, essa parte de fazer a gestão, né, da equipe. Então, eu fui investir em cursos de liderança, me desenvolvi parte profissional também, com uma postura diferente, mas foi aonde eu vi que não dava mais, e eu não queria nem buscar mais indústria ou em outra empresa, e eu só pensava mesmo em empreender e ter a minha empresa, o meu negócio. Isso é bem comum, né, gente? Tem muita gente que está nos ouvindo e que vai nos ouvir depois, que está na mesma situação, mas que ainda não clareou ainda, não despertou como vocês despertaram. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção e que a gente sempre fala, eu e a Caterine, quem é aluno já sabe, que é o seguinte, tu comentou que tu pegou todo o teu dinheirinho, né, da tua rescisão, e tu investiu em agência, tu investiu para fazer isso, fazer aquilo, só que quando tu nos conheceu, tu viu que não era nada daquilo que de fato precisava, né? Então, conta como que foi essa decisão de, ok, eu iniciei na consultoria, mas no fim eu descobri que não era aquilo que eu imaginava,
e que todo esse investimento que tu fez lá no início, daqui a um pouco não precisava ter feito, né? Porque essa história é uma história que, inclusive, quem é aluno novo nosso da formação, acha que precisa investir rios de dinheiro, o melhor folder, a marca mais bonita, o Instagram mais bonito, que é isso que vai fazer, de fato, a gente ter sucesso na consultoria. E isso aconteceu contigo. Isso é um bom exemplo do que não fazer no início, Max. Eu sempre falo para o Vini, e eu vejo muito isso. Existe uma Maxine antes de conhecer vocês e depois de conhecer vocês. Existe uma Maxine antes do Vinícius estar 100% comigo, né? Então, assim, quando eu comecei na consultoria, eu falo desde a minha mentalidade. É aquela coisa, eu tinha muita vontade. Eu não tinha cliente, como eu falei. Então, nós criamos cartão de visita, nós fizemos um investimento na época. E eu saía, eu deixava o carro, porque eu tinha receio de estacionar, eu sou péssima para estacionar em qualquer vaga. Então, eu pagava o estacionamento e ia a pé, eu com os meus portfólios, cartão de visita, e batia, juro, eu batia, era uma padaria, era um restaurante, era um barzinho, era uma pastelaria. E assim, na cara de pau mesmo, vamos falar assim. Não tinha um pitch. Eu lembro que eu falava assim, vocês têm alguém que cuida da parte de qualidade? E assim eu ia indo, não tinha uma abordagem boa, uma comunicação clara. O dono trabalhando, eu queria que ele me ouvisse. Eu acho que teve uma coisa que eu fiquei muito envergonhada, que o dono estava no caixa, isso devia ser meio-dia e pouco, e eu queria o contato dele. As pessoas na fila pagando, e ele assim, já te passo eu. Mas você não consegue me passar agora? E eu ali, vamos, né? Tipo, super atrapalhando. E uma coisa que me chama muita atenção e que hoje, quando eu olho para trás, é que assim, foram muitos nãos. Eu falo que vieram vários fatores que acho que veio para me deixar mais forte de alguma forma e não desistir. Porque aconteceu muita coisa, a gente pegou enchente também nessa época. Mas uma coisa que quando eu saí, eu falei para o Vini, fala para todo mundo que agora eu sou consultora. Se precisar, eu sou consultora, né? A gente atende serviço de alimentação. E veio a primeira oportunidade. A primeira oportunidade veio uma bomba, eu digo assim, porque veio para desinterditar um restaurante. E foi uma indicação da antiga chefe do Vinícius, e eu não sabia precificar, então tudo veio por ela, deu umas dicas, né? Mas é o que eu digo, na época, eu fui com o que eu tinha de conhecimento, com o material que nós tínhamos, e assim se seguiu. E nesse andar já veio uma outra indicação de indústria, então aos poucos veio fatores que daí eu me questionava muito na época, meu Deus, por que não tá dando certo? Meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? E veio o patrocinado de vocês, do Minha Consultoria. Quando veio, é bom aqui falar também que na época eu estava trabalhando na empresa da família do Vinícius e eu trabalhava como auxiliar de produção. Eu selava pizza, cuidava da parte dos pedidos, atendimento, enfim. E quando veio, gente do céu, eu lembro de uma coisa que era muito forte. Os primeiros 10 inscritos, os 10 primeiros inscritos iam ganhar uma mentoria. Eu falei assim, Vini, isso vai mudar a nossa vida. É um sinal. Porque na época, gente, eu estava tão ansiosa, eu tenho certeza. Eu me afastei de Deus, eu não estava com tanta fé, eu estava muito imediatista, não respeitava o processo, eu queria tudo para já, porque chega uma altura ali da turma, quando a gente entra, que colegas estão fechando clientes. Então, eu sempre digo, não dá para se comparar. A gente tem um tempo diferente de cada um, são realidades diferentes, cidades diferentes, tipos de abordagem. Só que eu digo que eu plantei muito nessa época. E aí, quando surgiu vocês, eu não tinha um centavo. Falei, sogro, pelo amor de Deus, me empresta esse dinheiro que depois eu te devolvo. Que sogro bom, hein? Cara, foi assim, ó, porque eu não queria incomodar minha família também, eu sabia que seria de imediato com meu sogro. Papum, foi, comprei o curso e fui uma das ganhadoras. E aí, claro, eu contei toda a trajetória. Que nem eu falei, eu não tinha muitos clientes. Eu era muito insegura, mas eu tinha muita vontade de fazer dar certo. Só que nesse andar todo, entra aquela história, né? Eu acho que desde o início, eu não via a DH como uma empresa de fato. Por quê? Porque eu tinha uma mentalidade diferente, só estava indo com o barco, fluindo, né? Desde o comportamento com o cliente, a forma como eu ia trabalhar, enfim. Mas mudou muita coisa. Eu acho importante mencionar também que às vezes parece que foi muito rápido, né? Claro, eu não vou conseguir definir aqui exatamente mês a mês quando que aconteceu, mas todo o processo de persistência, que é uma palavra, persistência e resiliência, que são palavras bem importantes nessa trajetória,
é que desde o momento que a Maxine saiu do emprego dela, né, que foi meio do nada, foram 8 meses até conseguir um cliente, digamos, que tivesse recorrência, né? A gente teve um trabalho pontual ali, e depois ela conheceu as meninas, entrou no curso, começou a realmente entender como que a gente poderia fazer as coisas, até que depois de 8 meses nessa lida é que veio o primeiro cliente recorrente. E nesse meio tempo, ela todo dia ali estudando, se aperfeiçoando, e eu continuei no meu emprego, né, em que eu estava CLT ainda, trabalhando na qualidade de um frigorífico aqui da nossa região. E esse primeiro cliente, eu lembro que foi assim, eu estava em Maravilha e o Vini em Pouso Redondo. E ele me ligou e falou, acho que fechamos um cliente. E eu desacreditada, porque tu chega uma fase que tu fica, não pode, é sério. E daí tu me contou, não, é verdade, ele quer conversar com a gente. E foi, gente. Ele tem 2 estabelecimentos, né? E aí a gente ficou desacreditado. Na verdade, assim, os primeiros sims eu não conseguia nem comemorar direito, porque eu ficava, tá acontecendo. E são restaurantes que a gente atende até hoje, né? Um restaurante e um sushi, né? Um cliente, nosso primeiro cliente está até hoje com nós. Clientes de impacto, né, gente? A Kátia deve ter lembrado também, mas a gente a gente conversou com a Max um pouquinho antes de fechar esses primeiros clientes, talvez você não lembre, tá, Max? E ela tava desacreditada da vida. Ela tava assim, ó, meu Deus, as coisas não acontecem para mim, porque não sei se vai dar certo. Vocês lembram disso, gurias? Que a gente fez acho que foi uma mentoria. Foi a mentoria que a Max ganhou dos primeiros inscritos, e o semblante da Max era de tristeza, de insegurança, de medo. Exatamente. Era tristeza, era de tipo assim, não vai dar certo, para mim não dá. E alguns colegas fechando o contrato, e aí bate isso. Isso é normal, gente. É normal a gente se questionar se a gente está no caminho certo. É normal a gente se questionar se, por que para mim não dá certo? Porque o tempo todo, a gente tenta se comparar com o outro, com o colega. Só que o do outro, a gente só vê a pontinha, né? A gente só vê a mensagem do WhatsApp e a gente não vê a trajetória do outro, né? E tem uma coisa, Max, que tu e o Vini têm muito. Hoje, a Max e o Vini são nossos mentorados. Além de serem nossos alunos, eles são nossos mentorados na nossa mentoria de alta performance, que é o acelerador de consultores. E uma coisa que a gente percebe muito em vocês dois, e que eu quero a opinião de vocês para entender se vocês concordam com isso, é que vocês sempre foram muito humildes. Humildes no sentido de, eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. E a gente vê muito, a gente imagina quantos milhares de alunos a gente tem, e a gente vê, muitas vezes, alguns alunos com essa falta de humildade, de entender que estamos aprendendo em conjunto, que a gente tem um processo, que a gente precisa aprender, que a gente precisa caminhar esse processo. E vocês, eu vejo que vocês, desde o início, sempre muito humildes. E eu acredito muito que o resultado de vocês também está vinculado a essa humildade de vocês. O que vocês acham disso? O que vocês entendem hoje, vendo o processo? Depois a gente vai falar dos resultados de vocês, mas o que vocês acreditam que de característica de vocês que faz com que vocês tenham esse sucesso? Vocês veem isso como um fator, essa questão da humildade, de estar sempre aprendendo? Pode falar. Então, eu sou um defensor muito forte da parte do aprendizado, né? Que qualquer coisa que a gente para ouvir se torna um aprendizado. Qualquer conversa, nossa, sem falar, só mencionando, né, o evento que a gente esteve em Gramado da Domini, aquilo lá, eu passei a viagem toda de volta para casa falando para a Maxine, cara, foi de graça esse evento, porque eu tanto de conhecimento que a gente absorveu lá. Não, e o mesmo em São Paulo, né? Porque é um conhecimento que a gente adquire. Sim. É que a Maxine foi sozinha para São Paulo na época, né? É verdade. Eu ainda não estava... Dessa vez tem o Vini, né, Max? Mas eu falava sempre assim para a Max, né? Como eu ainda não estava 100% inserido, ela vinha assim, meu Deus, né? Como é que eu vou desenvolver e tudo mais? E eu sempre falava assim, cara, respeita o processo, vai lá, vamos, assiste. Já assistiu? Já viu se é isso mesmo? Então, eu acho que essa parte de tu aceitar que tu
tem que aprender. E, da mesma forma, assim, mas eu já sei isso, eu já sei como funciona. Não, cara, senta, escuta, vale a pena, você vai aprender. Eu acho um absurdo que ali na Black Friday, quando vocês lançaram o curso vitalício, né, que foi ali, a gente aproveitou a oportunidade para ter o acesso vitalício, e a gente já estava mais de um ano de empresa, já tinha faturado alto, e eu disse assim, eu vou fazer jus à minha compra, vou assistir o curso básico, né? De novo. De novo. E detalhe, já tinha passado pela mentoria, que é o avançado. Exatamente, já tinha passado pela mentoria, eu assisti o curso básico, e eu disse para assim, cara, tem coisa que eu tô repensando melhor a forma como a gente pode fazer, de sentar e ver o curso básico novamente. E a gente mudou algumas coisas. E a gente mudou algumas estratégias. Então, isso mostra que não importa o quanto tu já ouviu sobre aquilo, ou, vou de novo num evento falar sobre esse assunto. Cara, qualquer oportunidade para tu aprender. E, tipo assim, quando você consegue transmitir isso no teu dia a dia e se disponibilizar, se dispor a aprender com qualquer oportunidade, cara, tu vai ver que teu trabalho vai engrandecer demais. É numa conversa com um cliente, que daqui a pouco a conversa isolada dele não ia render nada e a tua ideia isolada não ia render nada, quando vocês param para conversar juntos, tu consegue até criar um produto novo para tua empresa. Então, é o fato de tu se dispor a esse aprendizado a qualquer momento. Eu vejo isso como... tem que ter. Isso a gente tem que ter dentro de nós a qualquer momento. Acho que até hoje também, no nosso dia a dia, a gente vê muito... A insegurança faz parte, sempre vai fazer, né? Independente se às vezes tem mais, menos, enfim, mas no nosso dia a dia a gente se depara com situações que muitas vezes, até hoje, eu compartilhei uma situação com o Vinícius, ele disse, que tu não respondeu porque tu estava nervosa. Realmente, a minha resposta não veio rápida, mas eu vou trazer a solução para o cliente. Mas independente se são coisas novas, eu reconheço, às vezes eu falo, não sei, mas eu vou ver para ti, eu vou estudar e vou trazer para ti. Porque isso não vai deixar a gente ser menos profissional, enfim, né? Exato. Eu acho que reconhecer faz parte, mas desde que a gente se movimente para ir atrás e estar estudando sempre. Porque tem muita coisa nova toda hora e a gente tem que ir se aperfeiçoando cada vez mais também. Com certeza. Viram só, gente? Por que eles têm esse resultado? Não, e tem 3 coisas que me chamam muita atenção dessa fala, dessa história de vocês, desde que vocês iniciaram. Quem chega aqui hoje e vê principalmente o tema da nossa fala, né, estratégias para chegar nos 200 mil reais de faturamento, pensa, nossa, 200 mil reais, meu Deus, eles atingiram isso é absurdo. Só que quando a gente olha para a história, quando a gente olha para este processo, o que chama atenção são 2 coisas principais. A resiliência de vocês, principalmente da Max lá no início, de persistir mesmo diante de tantos nãos, e essa humildade em aprender. Porque muitas vezes, o que a gente deseja? A gente deseja o resultado. A gente quer chegar lá no objetivo, a gente quer chegar naquilo que a gente tanto almeja, mas a gente esquece de olhar qual o processo necessário para aquilo acontecer. E diante de tantos nãos, Max, talvez, na metade dos nãos que tu recebeu, muitas pessoas teriam desistido. Na verdade, muitas pessoas desistem no primeiro não. Muitas desistem no medo de não conseguir ir até o negócio de alimentação se apresentar. E outra coisa que faz muita diferença e que no início, lá da tua trajetória, tu fez, é se denominar como consultor e acreditar nisso, mesmo sem ter nenhum cliente. Essa segurança, esse posicionamento faz com que a gente já lembre a nossa cabeça que não, agora eu estou fazendo isso. Então, este processo é determinante. E é muito importante a gente frisar, porque às vezes o pessoal só olha para os 200 mil e não olha para as características que a gente deve se inspirar e replicar. Persistência, resiliência, humildade, busca sempre por aprender. Isso faz o processo chegar no objetivo. Não, e a Kate deu exemplo que as pessoas não chegam nem na metade. As pessoas não chegam em 10 clientes, em 5 clientes. Tem pessoas que prospectam 5, 10 e acham que já foi muito e que a consultoria não é para elas, porque imagina 5 nãos, 10 nãos. Gente, se tem algo certo na consultoria, é que o não ele vai vir muito mais do que o sim. Isso é um fato. Por isso que existe o nosso funil de vendas. A gente coloca um monte de gente no funil para a gente ter menos pessoas lá embaixo. Então, isso é um fator assim que determina muita coisa.
Só que tem gente que desiste, né? Na metade, né? Tá quase chegando lá e desiste. E vocês são exemplo disso, né? De não desistir. E aí, gente, falando nisso, tá? Eu queria perguntar uma coisa para vocês, que falando em 200 mil reais de faturamento, falando em faturamento, falando em chegar lá, citem alguns pontos, algumas estratégias, algo que vocês acreditam que fez com que vocês chegassem e que vocês, nesse faturamento, ou que faz, né? Porque fez parece um passado, mas ele ainda é real, né? Nesse faturamento de 200 mil, mas vocês estão o tempo todo fechando novos clientes, o tempo todo com propostas para fazer. O que faz com que vocês consigam fazer isso? O que vocês fazem no dia a dia? Se é a mentalidade, o que é? Quais são essas etapas? Inclusive, queremos ver o troféu de vocês, tá? Porque ó, eu vi ali, olha o troféu lindo deles, gente. Lindo, chique. Maravilhoso. Mas o que faz com que vocês cresçam tanto, assim? E parece que não, mas todo mês eles estão com clientes, todo mês com propostas novas, agora estão com pessoas ajudando eles na empresa. Quais são esses pontos? Pode falar. Posso falar? Eu acho que, assim, um ponto importante, vamos começar puxando na nossa trajetória, eu acho legal. A principal mudança de quando a Maxine ia de uma forma que ela ainda não entendia como repassar esse conhecimento, é a forma como você comunica para o teu possível cliente, né? Então, a gente ainda vê acontecer muito, que é querer vender o serviço e esquecer da transformação. Então, quando você... O arroz com feijão, né, Vini? O arroz com feijão, verdade. E quando você... E assim, meu Deus, de novo eles vão falar em vender a transformação. Não, gente, isso aí é, tipo assim, quando você toma isso como base para a tua venda, isso dá uma disparada sem tamanho. Então, assim, quando você sente confiança, quando você entende realmente o que você quer vender, né, você consegue comunicar de uma forma bem melhor. Então, aquela parte sobre estudar o que você quer, faça um exercício, né? Entendam, eu vou vender esse serviço vai gerar que transformação? Eu vou vender essa transformação, eu preciso ter isso muito claro na minha cabeça, porque você precisa entender o que você está vendendo. Então, quando você consegue deixar claro essa transformação para o cliente, mostrar todos os benefícios, isso dificulta até objeções do cliente, porque você já mostrou tantos benefícios, ou você já esclareceu com as transformações por que aquela objeção dele lá na frente não faz sentido, ele vai estar muito mais suscetível a contratar você. E não pensem que é papo de vendedor, porque não, você realmente vai entregar aquela transformação. Você começa a aplicar as ferramentas que você tem à disposição, que você começa a aprender dentro do curso, que depois você, por conta própria, se você optar por seguir esse caminho, realmente se dedicar, você vai conseguir criar suas próprias ferramentas, suas próprias metodologias, e você vai aperfeiçoando a venda daquilo, você vai entregar aquilo que você está prometendo e o cliente vai ficar extremamente feliz. Eu lembro, só para citar, casar o exemplo, quando a gente começou a fazer isso, a Maxine, quando ela não fazia, ela levou em torno de 40, 45 nãos. Sim, ela é famosa por causa disso, a menina dos 45 nãos. Quando ela realmente entendeu como fazer isso, 2 meses depois de fechar o primeiro cliente, em 1 mês, cara, ela fechou 3, numa pancada só. Eu lembro que eu fechei esses 3 numa semana. Eu fiquei, e assim, que nem vocês falam, não dá tempo de comemorar, mas eu rezava muito, eu agradecia porque eu tinha pedido por isso. Mas a gente foi comer um sushi para comemorar. Fomos comer um sushi no nosso cliente, verdade. No nosso cliente, exatamente. Muito bom. E o Vini está falando de uma coisa que eu e a Caterine, a gente tenta, assim, ó, colocar no coração de vocês, na mente de vocês, que é a transformação, que é vender o que o cliente de fato precisa, que o cliente de fato quer ouvir. E isso muda tudo, isso é a virada de chave. Tu falou isso, que é a virada, o arroz com feijão, a virada de chave. Só que no evento de Gramado, Vini, tu comentou que ali tu viu na prática
né? Isso acontecendo. Então, compartilha um pouquinho para o pessoal essa tua visão das transformações na prática. Sim. Então, lá em Gramado, a gente conheceu, se não o maior, um dos maiores empresários do ramo de alimentos ali de Gramado, que é o Josiano, né? Que, inclusive, só um parêntese, o Josiano é um dos palestrantes do nosso evento de São Paulo. Então, quem for no nosso evento de São Paulo vai ter a oportunidade de também ter essa transformação na sua vida, como o Vini vai falar agora. Exato. E aí a gente tinha uma palestra dele, e daí o momento que a gente sentou para conversar, ele literalmente sentou na mesa junto com nós, né? Ele se apresentou como um empresário e que ele ia conversar, trocar ideia com a gente como um empresário. Então, aquilo ali foi muito... tem muito peso, né? Ou você tá à frente de um cara... como é que é? Vou fazer uma brincadeira. O que são 200 mil perto do que o Josiano já faturou, né? Com os serviços dele, né? Então, a partir daquele momento que o Josiano começou a falar qual era o entendimento dele como dono de serviço de alimentação, o que ele queria ouvir, o que ele queria no negócio dele, né? Como ele queria transformar o negócio dele, que não era com a gente falando certas coisas, essas certas coisas, as coisas básicas da nossa profissão de qualidade, elas têm que estar lá. Mas quando a gente fala em transformação, qualquer pessoa que abre um serviço de alimentação, ela está preocupada em o quê? Se sustentar, ganhar dinheiro, né? Ela precisa sobreviver. Por isso que muitas vezes a gente vê, eu chuto que 80, 90% dos restaurantes de uma cidade de interior, digamos, de uma capital mais ainda, não sabem precificar o seu produto. Não sabem precificar a porção, o buffet, né? E eles estão lá torcendo para no final do mês as contas fecharem. E quando você diz assim, e que realmente isso pode acontecer, partindo do ponto de que ele quer entender a realidade do negócio dele e poder transformar, deixar o negócio bom para ele, não só para o cliente, também bom para o cliente, mas bom de verdade para ele. Quando você vê um cara desse ramo falando isso te dá uma explosão na mente, né? De entender o que tu precisa entregar. E eu comentei, depois a gente teve a mentoria para falar um feedback sobre como foi os eventos de Gramado, e eu mencionei, né, que a minha forma de ver o nosso negócio depois daquele momento foi totalmente diferente, porque eu parei de ver a nossa consultoria como uma empresa que estava ali para ajudar em algumas coisinhas dentro de um negócio de alimentação, que às vezes as pessoas veem, o teu nutri, o teu consultor, né, o teu engenheiro químico, o pessoal fala muito, e eles se limitam muito nessa parte de boas práticas e tudo mais, e quando você consegue entregar toda essa transformação, e daí eu mencionei que eu passei a enxergar a nossa empresa como uma empresa geradora de resultados, geradora de transformação, uma empresa de verdade que está lá para fazer a diferença na vida dessas pessoas, cara, tu pode salvar o negócio de alguém. Tu pode literalmente salvar o negócio de alguém. E quando você consegue transmitir isso e entregar, é revelador na tua mente a forma como tu enxerga o teu trabalho de consultoria. Então, por isso que eu acho essa parte da transformação, ela não é brincadeira. Ela é, assim, absurda. O quanto tu tem que trabalhar isso dentro da tua empresa. E uma coisa, assim, que as meninas estavam falando, que eu até queria ter falado, mas aproveitar para falar agora. Quando você tem uma sequência de sims, você vai receber vários sims, mas uma hora não vai chegar de novo. E esse não vai te baquear mais ainda. Porque você estava numa sequência e você vai pensar, o que eu fiz de errado agora? Por que não deu certo? Mas isso vai fazer parte, né? A gente estava trabalhando uma ferramenta hoje da nossa mentoria com as meninas, onde a gente estava analisando melhor os números da nossa taxa de conversão, de vendas e tudo mais, né? E entendendo quantas pessoas a gente precisa abordar para fechar os contratos, enfim. Então, é um sobe e desce, você nunca vai parar, você sempre vai ter que estar se aperfeiçoando e melhorando, por mais que você ache que já chegou no nível, você sempre tem que estar se aperfeiçoando para melhorar essa entrega, né, para que a sua empresa vá em frente. Claro, né, que nem só para reforçar o que o Vi falou. Hoje, a gente analisa o que levou esse não, onde a gente errou, o que faltou.
se foi transformação, se realmente a pessoa... Vou dar um exemplo recente, e que nós participamos, a gente fez uma proposta, a gente apresentou juntos, né? E papo vai, papo vem, a pessoa estava muito empolgada, e o Vinícius, que é da parte do financeiro em si, ele foi falar da parte do investimento e veio duas objeções que a pessoa não tinha mencionado no início. Só que para não interromper, eu fiquei quieta. E no final eu falei, fulana fez isso que não tinha mencionado. Então a gente não conseguiu, hoje a gente reconhece algumas coisas. E o que aconteceu depois de Gramado também? A gente analisou situações de erros que a gente já estava cometendo na nossa empresa. E a gente mudou. Eu lembro que quando eu voltei de Gramado, eu ia nos clientes, eu comecei a tirar umas plaquinhas que eu tinha colocado, algumas informações, seja isso coisa básica de BPF. Eu pensei, não vou mais deixar o cabelo branco, nem o do cliente, e o negócio agora é diferente. Até nossa postura, nossas conversas foram sinceras, foram outras. A gente conseguiu ir para o outro lado e mudamos metodologias, enfim, ferramentas que de fato vão vir ajudar muito mais do que algumas coisas que a gente já vinha fazendo de um tempo, né? E eu acho que, assim, não é que a gente mudou porque estava errado. Eu prefiro usar a palavra aperfeiçoou, porque aquilo funcionava, mas a gente preferiu aperfeiçoar a forma como a gente comunicava, a forma como a gente apresentava aquilo, né? Mas isso partiu do entendimento de como a gente ia lidar com a nossa empresa, né? Qual que ia ser o posicionamento da nossa empresa. E vem do que eu falei, né, que a gente passou a entender nós realmente como um agente de transformação. Eu lembrei, foi exatamente isso que eu falei. São agentes de transformação, então a gente tem que buscar algumas mudanças para também acertar o nosso posicionamento. De que forma a gente vai se posicionar no mercado da consultoria, né? Porque esse posicionamento faz diferença na hora do cliente escolher quem ele vai contratar. Com certeza. Ou é um consultor padrão ou é um consultor de impacto. A gente tem duas escolhas, né? Exato. E uma coisa, gente, que é importante, tá? Bem importante. O aperfeiçoamento, ele é constante. Não vai acabar nunca. Tá? Porque às vezes a gente acha que a gente vai chegar lá e cheguei lá, meu Deus, cheguei onde eu quis. Já tô lá no topo, eu já tenho sucesso, eu já consegui X. Não, o aperfeiçoamento é constante. É nos eventos que vocês vão, é nos encontros que vocês participam, é na formação que vocês estão, é no grupo que vocês estão, é nas lives, é no pod... É constante. Então, não achem que vai chegar um determinado momento em que tudo isso, o estudo, a dedicação, a prospecção vai acabar. Não vai. Isso é constante se a gente quer ter esse resultado, né? Óbvio, se a gente não quer ter esse resultado, show. Mas se a gente quer ter um resultado como esse, é constante, gente. Não para nunca. Não para nunca. E uma coisa que me chamou muita atenção, que o Vini trouxe, esse marco, né? A gente pode dizer aí que foi um divisor de águas entre o antes e o depois de vocês terem acesso a conhecer o Josiano, a conhecer essa visão dele sobre o negócio, sobre a consultoria. E quando a gente fala em ter essa visão além, a gente fala em ir fora das nossas realidades. E é isso que faz a gente, de fato, conseguir ampliar a mente. Quando a gente se dá por conta que a gente está imerso no dia a dia, e nesse dia a dia a gente não consegue mais evoluir, a gente tem que buscar outras opções para abrir a nossa mente. E o pessoal que está nos escutando tem a oportunidade também de conhecer o Josiano, tem a oportunidade de estar escutando essas falas dele, se motivando, entendendo como gerar toda essa transformação, porque ele vai estar no nosso evento em São Paulo também, além de vocês também estarão lá com a gente também, né? De conhecerem pessoalmente, de estarem junto com pessoas que já alcançaram resultados que desejam. E isso é algo muito importante, porque a gente sempre fala, nós somos a média das pessoas que a gente mais convive, das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se a gente quer alcançar resultados que outras pessoas já alcançaram, a gente também tem que estar próximo dessas pessoas, entender como que funciona, como essas pessoas pensam, o que elas fazem no dia a dia. E esse exemplo que tu trouxe, Vini, é exatamente o que pessoas de sucesso fazem. Se unir e estar próximos a pessoas que já têm um resultado que vocês desejam e internalizar isso no dia a dia. E é muito bacana ver essa fala de vocês, porque muitas pessoas poderiam escutar o Josiano, mas não teriam internalizado como vocês fizeram para ter melhores resultados. Isso faz toda a diferença nessa caminhada. Nunca deixem de fazer isso, de verdade. Porque talvez esse
esse fato de vocês terem absorvido o conhecimento vai expandir muito mais o negócio de vocês do que muitas outras estratégias. Com certeza. Inclusive, gente, o Josiano já deixou de tema de casa perguntas, tá? Porque o Josiano, ele deu um show pra gente, não teve uma pergunta para ele, né? Porque é o aprendizado com um cliente. O Josiano é nosso cliente na consultoria há muitos anos e ele trouxe a real, ele trouxe a visão real de um empresário. E talvez isso, né, Vini, tenha furado a tua bolha, tenha furado a bolha de muitas pessoas e vai furar a bolha de muitas pessoas no nosso evento de São Paulo também. Porque, gente, como consultor de alimentos, a gente tem uma visão muito limitada. Isso é um fato. Nós saímos para o mercado, iniciamos na consultoria com uma visão muito limitada. Todos nós, não é só vocês que estão nos ouvindo, não é a Max e o Vini, todos nós. Porque a gente sai da faculdade, a gente sai de outros cursos, a gente sai de outros lugares com a visão de que a consultoria de alimentos é fazer rótulo, é fazer tabela, é fazer boas práticas, é fazer isso. Ó, a Max até dá uma risadinha. Porque é verdade, todos nós temos esse pensamento e é só isso que a gente foca. Quando a gente conversa com um empresário que ganha dinheiro, muito dinheiro, como o Vini comentou, muito dinheiro, um empresário que tem consultoria há anos, que os negócios são organizados, e o empresário simplesmente fala quais são as necessidades dele, vira o jogo. E a base é a transformação, que a gente tanto fala na formação, que é o arroz e feijão. Então, isso é transformador, por isso que, como consultor de alimentos, a gente precisa buscar ajuda. Buscar ajuda para ter o resultado que a gente precisa. Porque senão a gente fica na nossa bolha. É uma bolha normal, fomos criados na bolha. A gente precisa furar ela. Não está errado, ninguém está errado, está tudo certo. O errado é a gente se manter dentro dessa bolha e querer resultados diferentes. E ele não vai vir, né? Mas muito bom. Agora, Vini, me diz o seguinte, ou Max... Primeiro ponto foi transformação, internalizar a transformação. Foi isso que virou a chavinha aí de vocês. E o que mais? O que mais que faz vocês terem esses resultados, além da transformação? Além da coragem, além da dedicação, além de vocês serem essas pessoas assim que voam, que mais que vocês acreditam que faz com que todos os dias vocês tenham coragem? Então, pode falar um pouquinho da consultoria de evolução. Consultoria de impacto de vocês. Exato. Das nossas metodologias, Isso. Eu vou fazer um adendo que é o nosso propósito. A gente entendeu muito o propósito da nossa empresa. O que de fato a gente queria mudar nesses serviços de alimentação, nos clientes que a gente tem, né? Entre os que virão, vamos dizer assim. Hoje a gente mudou toda a nossa metodologia, a nossa consultoria de evolução que a gente tem. A gente tem os nossos combos de serviço visando toda a parte da transformação, né? Então, tudo que a gente aplica desde o básico, a gente consegue trabalhar certo com os pilares, trazer esses resultados de início, seja com o básico até ações, vai me ajudando. Não, assim, quando as meninas falam, né, sobre a nossa consultoria de impacto, que é justamente você vender, você entregar essas transformações de forma conjunta, não só um serviço único. Hoje a gente vê os nossos serviços únicos, eles vão complementar nosso pacote. Nós criamos a nossa metodologia, é a nossa metodologia exclusiva, ela está marca registrada. Verdade, é a nossa consultoria de evolução, então ela é somente nossa. Então, dentro da consultoria de evolução, a gente criou a nossa metodologia, como que a gente gostaria de atender. Uma coisa que a Maxine achava muito interessante. Eu nunca concordei muito com isso, mas eu acho que é uma coisa que dá certo. Ela bateu o pé e disse assim, eu nunca vou atender um cliente em dia fixo. Eu nunca vou dizer, vai ser sempre na terça-feira, né? E assim, nossa, parece ser uma coisa tão boba. Mas é incrível como eles gostam disso, né? Dentro do produto que a gente vende. Né? E é uma coisa que faz diferença, porque você mantém a equipe engajada, né, para que eles continuem executando as ferramentas. Outra coisa, os produtos, os serviços individuais, a gente conseguiu conectar eles muito bem, né? Então a gente criou uma sequência, né, de por onde nós vamos começar, aonde isso vai chegar, né? Como que quando chegar lá a gente vai tornar a nossa consultoria recorrente, né? Como que a gente continua atuando dentro do estabelecimento? Então, acho que dentro dos serviços que você estava falando,
foi o fato da gente entender de que forma a gente ia entregar eles, né? Não vamos entregar o ouro aqui da nossa consultoria de evolução, mas eu acho que a dica para isso é você criar essa conexão para justamente vender a consultoria de evolução de uma forma completa. Você poderia ter essa solução, mas por que você não vem aqui na minha consultoria de impacto para a gente te entregar primeiro isso e depois a gente já engata isso aqui e vai chegar lá atrás, num resultado ainda melhor do que você estava esperando. E hoje, dentro da mentoria, é até uma questão que a gente está trabalhando, que ainda a gente teve na nossa última mentoria individual, que foi a padronização de todos os nossos processos, da nossa gestão, para começar a escalar o nosso negócio, porque a gente tem isso como um grande objetivo na nossa empresa, que é escalar o nosso negócio, né? E então a gente está passando por toda essa padronização, a gente já tinha uma metodologia definida, mas a gente precisa colocar isso no papel, criar processos, né? Porque a gente precisa ensinar isso para outros profissionais, para futuros profissionais. E aqui uma coisa que até desculpa. Não, pode continuar. Todas as vezes que surgiram oportunidades da venda ou uma pessoa nos procurar para serviço único, eu e Vini, a gente sempre ficava assim, não vai dar, vamos tentar no nosso pacote, vale mais a pena, mas como levar toda essa transformação? Porque a pessoa que te procura, ela já tem a mentalidade tipo, não, eu quero só isso. Então, você tem que ter toda a transformação que tu vai entregar, não mencionando os serviços, que foi uma coisa que a gente aprendeu muito, a gente nunca menciona o serviço, sempre a transformação, e mostrando realmente o valor e o diferencial que ele vai ter em 6, 12 meses, né? Então, de forma resumida, o primeiro ponto foi a transformação. O segundo ponto, se eu pudesse colocar numa frase, eu colocaria, crie a sua consultoria de evolução, personalize o seu produto. Tem um diferencial. Né? Entenda qual é o teu diferencial e venda isso, né? Faça isso parecer a galinha dos ovos de ouro, porque ela realmente vai ser. Mas, às vezes, as pessoas não sabem... A galinha dos ovos de ouro está suja, né? Então, você precisa deixar ela brilhando para que as pessoas queiram ela, né? Então, porque elas não sabem, às vezes, tudo que aquilo pode entregar. Então, essa parte de personalizar dentro do que a gente conseguiu ter de ideias... E, gente, isso não foi lá no início. Nossa, vamos sentar agora e criar um produto personalizado. Não, isso foi... eu até ia dizer para vocês falarem, porque vocês falando assim, parece que já faz 5 anos, 10 anos. Deem uma dimensão de tempo para as pessoas entenderem de quanto tempo a gente está falando, porque foi muito pouco, né? Tá, então assim, em abril de 2023, a Maxine saiu do emprego dela e deu início à consultoria. Em novembro de 2023, ela fechou o primeiro contrato recorrente, um pagamento que é a consultoria de transformação de vocês. Que é a nossa consultoria de evolução, exatamente, ela fechou. Mas na época ainda não se chamava consultoria de evolução, aí é que a gente foi desenvolvendo. Aí, isso em novembro de 2023. Aí foi desenvolvendo, né? Foi desenvolvendo e crescendo, captando novos clientes, entendendo como a gente queria... Agora deixa eu te interromper, que eu devo falar como tu chegou, né? Não, mas eu ia chegar lá, mas tudo bem, pode falar. Mas assim, aí foi indo, eu sozinha nesse andar, e eu digo que a virada de chave foi no início de 2024, ali em janeiro, porque eu já estava com clientes, assim, eu vou dizer para vocês, eu fui chata, mas eu fui até uma chata querida. Foi em fevereiro que tu fechou aquela pancada? Eu ficava chamando algumas pessoas, e eu vou dizer para vocês, eu tinha 3 lugares que eu queria muito. Muito. Desses 3, eu fechei 2. Um não deu, eu fechei 2 em 2024. Então, foi assim, foi uma virada de chave tão grande de cliente, do sim, que eu comecei a ficar com uma bandeira branca, assim, Vini, tô precisando de mais, coitado, tô precisando de ajuda, porque ele estava no CLT, então, à noite ele trabalhava para as demandas que eu tinha. Então, assim, realmente, a gente não tinha tudo definido de metodologia, tinha muita coisa para aperfeiçoar, e a gente é muito de criar, a gente criava muita coisa. Vamos criar isso para fazer isso, e aí agora toda a continuidade. Então, foi crescendo essa demanda, e eu continuei no meu emprego, né? Só que chegou uma época em que a demanda aumentou demais, a gente já estava cogitando contratar alguém,
eu ainda estava no meu trabalho. Eu não vou mentir, porque eu acho que a gente tem que falar o processo real. Eu gostava muito do meu emprego CLT. E eu era um cara muito sonhador dentro de onde eu trabalhava. Eu queria crescer dentro do meu emprego. Só que, assim, algumas coisas eu comecei a ver que não ia funcionar da forma como eu esperava. E com os objetivos de vida que a gente tinha, não pensem que eu não gostava da consultoria. Eu gostava muito. Mas eu também gostava muito de onde eu estava. Mas com os objetivos de vida que a gente tinha, eu tive que tomar uma decisão, né? E foi um momento bem difícil, né? Eu tomar essa decisão. Quando a gente tomou a decisão, a gente definiu assim, vamos bater um faturamento. Aí, quando bater esse faturamento, eu saio, para não sair como foi na época da Maxine, sair com um pouco mais de segurança. Então, a gente bateu esse faturamento, eu pedi o meu desligamento da empresa. Então, ela fechou o primeiro cliente. Que mês, Vini? Que mês tu pediu desligamento? Ela fechou o primeiro cliente em novembro de 23 e em novembro de 24 eu saí do meu emprego CLT. E aí, desde novembro de 2024, então 5 meses, nós estamos 100% focados na consultoria. Então, fizemos na semana passada, no dia 17 de abril, 2 anos de empresa, né? Comemoramos 2 anos de empresa. Então, essa tem sido a nossa trajetória até o momento. Legal. Vocês viram, gente, 5 meses. É que o Vini falando assim, daí a gente ouve e tem gente ouvindo, mas eles já estão há muito tempo. Eles já estão há 5 anos, 3 anos nessa luta. Só que não, gente, tem coisas. Claro que a gente não se compara com a jornada dos outros, mas para que vocês vejam que quando a gente se dedica, quando a gente tem determinação, quando a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente vai lá e persiste, a gente não desiste, as coisas tendem a funcionar. A gente gosta de dizer que o universo ele se abre muito quando a gente se abre também, sabe? E uma coisa interessante, gente, eu anotei aqui enquanto vocês falavam, tá? Então, vocês começaram a abrir a empresa em abril de 2023, mas, de fato, o primeiro cliente foi em novembro. Então, aí já começa a persistência, né? Muita gente acha que vai abrir a empresa, vai fazer o seu material, seu Instagram, logomarca e, magicamente, os clientes aparecem, né? As pessoas acham que é assim. Existe um processo. Então, em novembro de 2023, o primeiro cliente da consultoria de evolução de vocês fechou de fato. E depois, em janeiro de 2024, alguns meses depois, que de fato os clientes que tu queria foram lá e chegaram e fecharam, né, Max? Para só depois, praticamente 1 ano aí, vocês conseguirem estarem estabilizados e com um alto faturamento. Só que se a gente for analisar, 1 ano, gente, é muito rápido. Se a gente pega uma empresa de qualquer outro segmento, vamos pegar uma loja de roupas, por exemplo. Uma loja de roupas, o que precisa? Precisa investir em ter muitas roupas lá no estoque para conseguir vender, precisa botar muito dinheiro na frente para depois levar alguns anos para recuperar, e alguns anos sem nem ter lucro. Se a gente for entender e avaliar esses 2 anos de empresa de vocês, de efetivamente tendo clientes menos tempo, foi muito rápido. Vocês já têm um lucro, vocês não tiveram que investir da maneira como uma empresa tradicional de outro ramo teria que investir. Então, é um processo que ele pode ser rápido, desde que a gente entenda que exige persistência, exige treino, exige conhecimento, estar no local certo, no ambiente certo, com as pessoas certas. E isso tudo é muito importante que vocês falem, porque o pessoal está se inspirando em vocês. E tem que se inspirar mesmo. Vocês são inspiração. Porque quem não desiste, sempre alcança. Sempre. Isso não tem erro. É uma lei universal. Quem persiste no seu objetivo e faz o que tem que ser feito, vai alcançar. Pode ser que demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai chegar. Então, é pouquíssimo tempo se a gente for analisar para um negócio se sustentar e um negócio já estar dando lucro. Uhum. E o que a gente sempre fala para vocês quando vocês mandam para a gente, profs, ou quando vocês chamam a gente lá, fechei um cliente, consegui, bati a meta, o que geralmente a gente fala? A gente sabia. O que você sempre fala, não acredito, meu Deus, não estou acreditando. A Max mandou muito, meu Deus, foram 3, não estou acreditando. Nananã. A gente sabia, porque é assim o processo. É assim esse processo, gente. Então, a gente fica muito, muito feliz mesmo, porque não é, gente, não é mentira, é uma história real, né? Com desafios, com superação,
com tempo que demorou um pouquinho no início e que depois foi, é uma história real, né? E contem uma coisa assim para gente, para quem está nos ouvindo, assim, teve algum desafio que no momento vocês viram como algo muito desafiador, mas que hoje vocês veem que foi a melhor coisa que aconteceu, que hoje vocês veem como precisou isso acontecer para a gente virar a chave? Teve alguma coisa que aconteceu nessa jornada? Eu acho que a gente teve momentos de desafios bem grande. Um momento que teve assim, a Maxine mencionou, né? A gente passou por um momento de enchente aqui na nossa região, então ali foi um desafio bem grande, a gente ficou sem receber, então foi uma forma de entender como a gente ia se organizar. Outros desafios, né? Quando nós abrimos um CNPJ, né? Oficialmente uma empresa, a gente passou a ter outras responsabilidades, né? E eu acho que, assim, os desafios que a gente vai encontrando, eles vão acontecer. Eu não digo que a gente teve grandes desafios, mas eu digo, assim, poucos e grandes, mas eu digo que diariamente a gente vai encontrando desafios. Uma coisa que a gente teve que superar foi quando a gente estava em 2, a gente teve que se organizar para entender como que a gente ia se locomover entre o trabalho e o atendimento. Então, que, inclusive, Vini, fica o spoiler, quem estiver em São Paulo vai ter a palestra desse casal maravilhoso no nosso evento em São Paulo, que o tema é justamente isso: como atuar em sociedade na consultoria, como ter uma dupla. Como que eu atuo em sociedade? Como que eu faço essa logística? Que é o que o Vini está comentando, né, Vini? Exato. Só para dar... É que eu não queria estragar a palestra lá, então eu estava evitando comentar muito sobre essa parte da sociedade. Isso é só um spoiler. Mas a parte da sociedade, eu acho que, assim, é os maiores desafios que a gente um desafio. Quer falar? Depois eu complemento. Mas eu vou dizer de ti, então. Eu acho que um dos desafios que a gente encontrou somou muito, que eu digo assim, quando o Vinícius não estava 100% na empresa, o meu medo era sempre assim, negar clientes. Porque a minha agenda já estava ficando, eu sentia que uma hora ia apertar e eu não queria assim ficar estagnada, mas que alguém me procurasse, pensa, a DH já está sendo conhecida, né, indicação, e eu não posso te atender, eu não queria isso. Então, um dos desafios que a gente enfrentou foi quando o Vini veio e uma insegurança grande, porque era uma coisa super nova, a desenvoltura, eu lembro que eu falei assim, acho que, para deixar claro, os clientes que a gente tinha no início ali ficaram comigo, eu atendo os clientes, e os novos que estão entrando é com o Vinícius, né? Até para dar uma equilibrada na agenda. E aqui eu deixo meus parabéns, porque eu tenho muito orgulho dele, porque os novos clientes, ele conseguiu. E eu lembro que eu falei assim, Vini, estuda o material das gurias, vai no... Como é que é o caderninho da abordagem? Elas têm um caderno maravilhoso. Abordagem perfeita, o livro digital. Abordagem perfeita, o Vini viu, anotava as objeções. Então, assim, acho que até hoje, todas as vezes que a gente sai para abordar, prospectar, a gente dá uma estudada. E eu falava, quebra objeção assim, assim, assado, vai com uma proposta montada, vai tentando negociar com o valor caso a pessoa peça. E sabe o que mais me surpreendeu, gente? É que ele, acho que até hoje eu tenho uma insegurança muito do valor, mas o Vini falava assim, vai ser tanto, e ele conseguiu tanto. E eu ficava, não acredito! Então, assim, o mais legal é que hoje ele está com nichos de indústria que ele gosta muito, tem clientes. E aqui, pessoal, os clientes que o Vinícius conseguiu é tudo na nossa cidade. Quando eu comecei, eu não consegui um cliente na cidade. Então, eu tenho muito orgulho, porque ele conseguiu por mérito dele. Claro, eu volto a dizer, uma coisa que a gente sentiu muito que a gente precisava era fazer um investimento na parte desenvolver na parte de vendas. Porque às vezes eu vejo muito pessoal comentando, meu Deus, e se a pessoa falar tal coisa? Nem pensa, te concentra na conversa, porque às vezes a gente quer ser com tudo, tipo um robô, mas vai fluindo na hora. Então a gente se desenvolveu, ainda estamos fazendo uma mentoria de vendas que nos ajudou muito nesse aperfeiçoamento, postura, comunicação com o cliente. Então, assim, os novos que estão vindo graças ao
Seu Vinícius. Eu já vou falar primeiro uma coisa e depois eu concluir. Mas só para puxar lá o que eu estava falando, do desafio em 2, realmente a gente se encontrou numa dificuldade de administrar o trabalho que eu tinha no CLT, os atendimentos, né? Como que a gente ia atender todo mundo, estava ficando difícil. Então, ali, culminou na minha saída do trabalho, né? A gente... financeiramente falando, tivemos que fazer um investimento para conseguirmos nos locomover e atender todo mundo. Então, esse foi um desafio que mudou muito a nossa dinâmica de trabalho, o nosso dia a dia. E, enfim, só finalizando esse comentário, o maior desafio acaba gerando a nossa maior força, né? Que é o apoio entre um e outro. Então, na sociedade, apesar de serem os maiores desafios, acaba gerando a maior força que a gente tem. E, enfim, daí aí fica para outro momento contar um pouco. Aí fica para São Paulo. Quem for para São Paulo vai ter a palestra dessa palhinha aqui sobre desafios em sociedade, como que eles conseguiram vencer esses desafios, e não só a sociedade casal, tá, gente? Eles vão falar sobre sociedade como um todo, daqui um pouco é uma dupla de amigos, daqui um pouco, enfim, é uma dupla. Mas me contem o seguinte, gente, que eu acho que é a dúvida de muita gente. Como que vocês prospectam hoje? Vocês vão até os clientes, vocês não prospectam mais? Como que tá isso? Como é que os clientes surgem até vocês hoje? Como é que tá essa situação? Vamos lá. Hoje a nossa prospecção, a gente tem que admitir nossas falhas e nossas forças. Depois que a gente conseguiu mais clientes, a gente também começou a receber indicações, né? Pessoas vindo até nós. E a gente deu pequenas falhadas na nossa atuação. Então, então a gente deu uma vacilada na parte da abordagem presencial. Mas isso vai te trazer os resultados, vai te trazer as consequências. E aí a gente começou a perceber, opa, não dá para a gente ficar também esperando só que o pessoal vai vir até nós, que a gente vai ficar na indicação. Exato, no conforto. Mas, para explicar de uma forma mais dinâmica, depois de um tempo de atuação, começaram a surgir indicações, começaram a surgir pessoas que nos procuravam, mas a abordagem presencial precisou continuar ativa, continuar prospectando, continuar abordando. Claro que a dinâmica mudou um pouco de como a gente fazia no início. A gente precisa nos organizar melhor para fazer esse tipo de atuação. E aí também parte também para a área dessa atuação online, que a gente também ainda está buscando um aperfeiçoamento, está melhorando a nossa parte de marketing, né, para captação de clientes online, para que a dinâmica como a gente chega até os nossos clientes seja diferente. Mas hoje, se vocês perguntassem qual a principal fonte de novos contratos, é prospectar e abordar presencialmente, é bater lá na portinha do cara, tentar conseguir o contato do dono, ainda dar aquela jogada de conversa com o pessoal da casa, vai, conhece, pergunta como são as coisas, os funcionários às vezes nos respondem, né? Aí a gente acaba fazendo contato com eles depois, buscando uma reunião, né? A gente pergunta, já tem algum profissional, né? Como é? Tem pergunta. Na verdade, assim, eu estava até comentando com uma colega esses dias, uma amigona do curso, e daí eu falei assim, ultimamente eu tenho feito muito, eu chamo amiga, você conhece fulano? Esses dias eu até chamei e falei, ela lá vem, o que é que tu vai me pedir agora? Eu mandei a lista, porque a gente tem uma lista dos possíveis clientes que a gente quer, né? E eu falei, desses aqui, o que tu tem do contato de dono para me passar? E assim vai. Então, realmente é uma coisa que eu falo. Tem que se desdobrar, né? Exato. Não é cansativo, tá? Porque, volto a dizer, tem que ter um propósito. E eu até vou comentar que a gente vê muito pessoal, estou no curso desde tanto, mas ainda não prospectei. Gente, o prospectar é a coisa mais fácil. Tudo bem que vai ter um investimento, mas pega R$5 e toma um café. Eu fiz muito disso. Teve um dia que eu falei, Vini, acho que eu tô fazendo errado, eu tô gastando bastante. Mas porque eu ia em vários lugares, ficava, observava tudo que eu podia fazer, conseguia o contato do dono, voltava na outra semana porque estava tudo fresco, né? Então, uma coisa ainda que nos chama atenção é que eu falo pro Vini, poxa, eu queria ser mais conhecida, eu falo. Não digo que é cansativo, eu acho que é necessário e é bom. Esse é um dos desafios, e tem que ter, né?
Porque você sempre ser indicado também não é bom. Você fica na zona de conforto. Eu acho que o giro tem que continuar, tem que estar entrando clientes novos, até novos, mais desafios, o que tu vai poder fazer de diferente, né? E só desculpa. Não pode finalizar. Porque nas redes sociais eu sempre tô ativa. Curto, comento, as pessoas falam, devemos conhecer. Então, de alguma forma, eu tento mostrar, consultoria. O nome por si só já deve, na minha cabeça, né? Eu imagino que já deve atrair e chamar atenção. Mas é isso aí, a gente não pode parar. E dentro da prospecção, essa parte que tu falou de observar e ouvir, isso aí é muito importante, tá? Isso aí te traz informação que vai ser a chave para fechar um cliente na hora da conversa. Que você escuta e você vê coisas que saem durante o estabelecimento, que você menciona durante uma conversa, que são coisas que você consegue solucionar, e o cara fala, caramba, eu preciso dessa pessoa porque eu tô com esse problema. Então, isso é uma coisa que você tem que estar muito atento, né? Já aconteceu comigo esse tipo de caso, de numa conversa eu pegar um negócio e depois, cara, isso aqui, né? E a gente ir lá e conseguir entregar, né? Então, também é uma coisa muito importante dentro da prospecção. E não é levar o erro que tu viu, porque às vezes vai ser uma coisa bem básica, mas é chegar de alguma forma com uma conversa e já levar a transformação de como tu consegue resolver aquilo. Eu não lembro, mas eu acho que já teve, quando eu estava abordando, acho que foi a pior abordagem, porque estava certo, né? Eu falei demais, eu dei tanta dica boa que eu queria ter feito. E detalhe, o dono foi inteligente, porque ele aplicou tudo que eu falei. Claro, com certeza. Tudo que ele quer é uma dica gratuita de como melhorar o negócio dele. Exato. É tudo que o dono quer. Muito bom. Tá, e me contem uma coisa, assim, o que vocês acompanham, né? A Max e o Vini, eles estão na comunidade de alunos, né? Além da nossa comunidade da mentoria, eles não são tão ativos, porque nós temos a comunidade da mentoria, mas eles estão lá dentro da comunidade e eles acompanham os choros, as alegrias, as conquistas de todos os alunos, né? E diante disso, o que vocês diriam para o pessoal que está começando, tá? E que não foi prospectar, ou que ouviu 3, 4 nãos e não é para mim, não funciona. O que vocês diriam para o pessoal que está começando e que a gente conversa às vezes na mentoria, né? Do pessoal ali da comunidade, o pessoal que está ali comentando. O que vocês diriam para essas pessoas que ainda não avançaram, não viraram a chavinha, estão com medo ou reclamam, mas faz parte do processo? Que a tua deixa para falar. A minha deixa, gente, eu vou falar de tudo que eu presenciei no início e que eu ainda presencio hoje, né? O que eu passo. Eu vou tentar fazer um mix de um todo. O medo vai fazer parte e ele vai te impedir de conquistar muita coisa. Eu acho que o fato que eu vejo muitas pessoas, o meu sonho é sair do CLT e começar na consultoria. Mas é o teu sonho mesmo, é o teu propósito, o que tu pode fazer? Te programar, nem que seja para ir tomar um café, que nem eu falei, a prospecção é o mais fácil. E o contato que a gente fala do cabeça do negócio também é fácil, não é difícil conseguir. Eu não investiria. A gente vê muitos colegas que não têm nem Instagram, não são ativos e estão faturando, estão com clientes, porque estão se movimentando. E uma das coisas que as meninas falam muito façam. Por mais que tu não queira fazer, faz, porque outra pessoa vai estar fazendo e vai estar faturando, vai estar correndo atrás, enquanto tu está em casa choramingando, não quero nem usar essa palavra, mas se vitimizando de alguma forma. Porque enquanto a gente compartilha, e eu fiz muito isso, quando eu estava mal de tantos nãos, eu estava num mix de sentimentos. E o que eu fazia? Eu esperava o apoio dos outros, sendo que eu precisava me apoiar primeiro. E ter segurança. E além do propósito. O que eu quero? Não, eu não quero ficar aqui sentado. O cliente não vai bater na minha porta. Então, assim, tu tem que ser conhecida. E quem não é visto, não é lembrado. Não investiria em cartão de visita, portfólio, porque às vezes a pessoa não... Eles vão olhar, vão jogar fora, não vale a pena, sabe? Eu estava falando para o Vinícius, poxa, a gente fez, agora fazendo o levantamento da nossa atividade da mentoria, a gente investiu muito e está aqui na gaveta as coisas que a gente investiu. A gente não usa. Então, assim, literalmente, eu posso dizer assim, partir da pessoa. Eu vi até esses dias no grupo que uma pessoa comentou, poxa, são 4 meses que eu comecei no curso e não abordei. Já tem todo um passo a passo, é só ir, gente. E a gente comenta muito, o não tu já tem, planta, porque a colheita vai vir. E dentro disso também, eu acho que é muito importante comentar,
vem muito disso que a gente fez no início, que é querer fazer tudo muito perfeitinho, né? Não, meu Deus do céu, o ótimo é inimigo do bom. E o perfeito é inimigo do ótimo, né? Então, gente, não precisa ser um revolucionário do marketing ou do design ou coisa assim. Agora. Não, comecem, vão aos poucos. Uma coisa que eu também acho importante falar, que as meninas mencionam no curso: não saiam atirando para todo lado. Eu não vou atender se der certo. Não, se você chegar num nicho que não é o seu objetivo e der certo, é óbvio que você vai atender. Mas não queiram dizer assim, eu atendo 50 tipos de estabelecimento, que o cara na metade da lista ele já desistiu de te contratar. E nem chega na metade da lista que ele estiver lendo o documento que tu apresentar ali, o cartão ou o portfólio. Então, foquem no que vocês sabem, no que vocês querem atender. Então, eu acho que é assim, não ficar pensando assim, eu já preciso sair perfeito. Não, você precisa começar de algum lugar. Então, eu acho que dentro do curso, cara, não tem o que dizer, tá tudo lá, né? A parte inicial para você começar, nem só a parte inicial, mais à frente do que tu precisa. E eu queria que vocês comentassem dessa questão da perfeição, das planilhas de controle que vocês encontraram nos restaurantes de Gramado. Tá? Sabe por quê? Porque muitos alunos, tem que ter a planilha mais bonita, tem que ter o melhor manual de boas práticas, as melhores placas orientativas. O que vocês encontraram nos nossos clientes de anos em Gramado? O básico. Não, isso é maravilhoso, porque assim, tu olha lá, tu pensa assim, meu Deus, eu tô dando tanta coisa pros caras preencher que agora eu tô até com pena deles. E tipo assim, esses dias eu estava num restaurante, né, que a gente atende, e eu fui receber a vigilância sanitária, que estava lá para fazer a renovação do alvará e tudo mais. O dono nem apareceu, a gente já alinhou que essa responsabilidade é nossa, então eu recebi a vigilância no restaurante. Eu pensando assim, pô, há um tempo atrás eu fiz aquelas planilhinhas tão bonitas, quando chegar lá na lanchonete ele vai elogiar. Passou reto na planilha, cara, nem falou nada. Tu pensa assim, putz, eu tô fazendo os caras preencher isso aqui, o pessoal nem olhou. Claro, tem as coisas básicas que a gente quer fazer, mas daqui a pouco a gente quer inventar demais e não tem necessidade. O inventar demais vai trazer algum resultado, às vezes, real para o restaurante, para o estabelecimento, para a indústria? Não vai trazer. Então, avalia, será que vale a pena a gente colocar isso aqui, né? Até mesmo umas coisas que a gente falou assim, eu venho de um ramo muito industrial, né? Então, documentos complexos e tudo mais. Então, eu pensava assim, a gente vai dar alguma instrução no restaurante, tem que ser uma instrução de trabalho, passo a passo. Aí tu chega nos restaurantes lá, tu vê um adesivo simples instrução de como fazer, e tu diz assim, tô enchendo uma linguiça do caramba. Foi o que a gente fez, a gente conseguiu agora avaliar e a gente falou assim, isso já não vai fazer isso, vamos fazer dessa forma, fica melhor, porque realmente a gente tem que se colocar no lugar deles, né? E a gente já viu que tinha algumas coisas que não funcionavam, então era cansativo tu chegar e falar, poxa, fulano, tu não preencheu, né? E aquele dia até o chefe falou, hoje tá tudo preenchido. É verdade. E por que a gente fala isso, gente? Porque tudo o que a gente utiliza nos nossos clientes de anos é o que está dentro da formação. Tudo é o modelo de placa orientativa. A gente nunca investiu em, uma super chiquérrima maravilhosa. É o mesmo modelo de planilha, é o mesmo modelo de manual. Absolutamente tudo que tem na formação é o que a gente usa até hoje nas consultorias. E eu falo isso porque tem muitos consultores que se justificam não ter o perfeito ou o idealizado para não começar, para não dar o primeiro passo, e vão protelando, e não dão os primeiros passos. Então, entendam que menos realmente é mais, muitas vezes. E que o que vocês precisam, quem é nosso aluno, quem está na formação, o que vocês precisam para iniciar, está ali dentro. Vocês não precisam de mais nada, tá tudo ali dentro. Mas eu quero deixar mais bonito, mas eu quero fazer algo. Ok, mas será que isso vai trazer um resultado para o cliente, como o Vini falou? Ou será que sou eu, na minha perfeição, querendo entregar o perfeito e criando um monte de coisa na minha cabeça? Então, eu acho que muito disso vem no dia a dia de vocês e faz com que vocês tenham cada vez mais resultado.
que, opa, antes vocês eram assim, mas agora vocês perceberam que não precisa, então vocês ajustam. Então, esses ajustes, esses pequenos ajustes que vocês fazem no caminho de vocês é o que vai fazer vocês crescerem cada vez mais. Eu não tenho dúvida disso. Mas é o saber que a melhoria contínua, ela precisa existir sempre. E isso é muito, não só de ouvir, mas é bonito de ver, sabe? Eu fico muito orgulhosa. Não, e é legal ver a caminhada de vocês e o quanto vocês se dedicaram para chegar até aqui. E a gente tem a nossa parte aqui nessa história de contribuir um pouquinho, mas o mérito é todo de vocês. Porque, assim como vocês tiveram acesso ao conteúdo do nosso curso, centenas de pessoas também têm, milhares de pessoas também têm. E nem todas decidem pegar e aplicar na prática. Então, o mérito é de vocês. Vocês pegaram e decidiram ir lá e sair da CLT, ir atrás dos sonhos de vocês, ir atrás do que vocês desejavam para a vida de vocês, como casal, como empreendedores, com os grandes objetivos que vocês têm, e colocaram em prática. Isso é uma decisão. E muitas vezes o pessoal não se dá por conta que não decidir também é decidir. A gente ficar onde a gente está, a gente simplesmente se manter fazendo o que a gente já está fazendo e achar que está tudo certo, é uma decisão que não vai nos levar para onde a gente deseja. Então, tudo começa no básico, tudo começa em entender, eu preciso aplicar o básico bem feito e aos poucos eu vou aprimorando. E, de verdade, parabéns, Max, parabéns, Vini, porque esse resultado estrondoso de vocês, que só está no início, vai crescer muito e muito mais, ele é fruto da dedicação de vocês todos os dias. Com certeza, gente. Obrigado. E, gente, falando em resultado, tá? A gente falou de dinheiro é bom, ótimo, maravilhoso, vai vir muito mais, estamos já ansiosas pelo troféu 500K de vocês, isso a gente sabe que vai vir rapidinho. Mas, né, amém, senhor, estamos prontos para isso, todos nós. Mas eu quero ouvir de vocês o que vocês conquistaram com a consultoria que não tem a ver com o faturamento em si, mas questões que eram sonhos de vocês, assim, sabe? Envolvendo daqui um pouco vocês, envolvendo a família, envolvendo sonhos pessoais. O que mudou, assim, sabe? Eu vou começar, acho que a Maxine também tem muito a falar sobre isso, mas uma coisa é que eu recente, né, a gente passa a ter essa percepção, falando de mudança na nossa vida, é o quanto de liberdade você conquista, né? Você conseguir definir como que você vai trabalhar o teu dia, começar a fazer Às vezes é difícil você focar no que é para você e às vezes dizer assim, não, eu não vou fazer isso que é do trabalho agora porque eu preciso fazer isso que é para mim. Mas isso que quando a gente trabalhando agora como a gente trabalha, a gente tem essa liberdade de focar no que é inegociável para a gente, né? Daqui a pouco, então, coisas simples, daqui a pouco acordar mais tarde, ou ir para academia todo dia, ou passear com os cachorros todo dia, né? Eu acho que, para mim, foi uma grande diferença ter essa liberdade de agenda, que é uma coisa que a gente consegue organizar melhor a nossa vida, viver a nossa vida de uma forma mais tranquila, né? Mais leve, exatamente. Né? Isso sem contar o que financeiramente vem, né? Mas a nossa vida, ela já apresenta uma qualidade para nossa mente, né? Eu acho que é uma coisa que facilita muito, deixa a gente mais tranquilo a forma como a gente leva a vida. Não, eu nem digo nada, porque é a liberdade, é que nem eu falei para vocês, a gente foi agora em Recife para uma viagem, então a gente saiu na quinta, quando que a gente poderia fazer isso se não fosse para tirar uma folga no trabalho e ver lá, né? Então, assim, poder viajar como a gente saiu agora, estando nos eventos de vocês, ter ido para Gramado, então são oportunidades que vêm com muitas pessoas estando também no CLT, não podem, né? Que a gente sabe que é difícil tirar aí uma semana, enfim. Além de, o que a gente fala muito é a frase que o trabalho devolve, a gente baixou muito a cabeça, então a gente sabe que as coisas boas, eu acho que tempo, gente, é liberdade de tempo, né? De poder fazer as coisas e cortar um cabelo, que nem o Vini falou, tirar um cochilo de mesmo o Vini saindo do CLT, tá? Eu só tenho 1 hora de almoço, ele me cobra, 1 hora de almoço. Pra gente voltar a ter um foco Tem coisas que eu não consigo abandonar. Não manias minhas. Eu já digo, não, bora. Bora, é verdade. Mas é isso, e tirar tempo para nós também. Porque a gente teve fases ali do CLT que eu cheguei a trabalhar de madrugada.
assim, fui surpresa, né? Da noite pro dia me trocaram de turno, então meu turno começava às 5 até às 2 da manhã, eu chegava 3 horas da madrugada em casa. Então, quando eu chegava a dormir, o Vini ia trabalhar. E ficou um bom tempo só se vendo no final de semana. Era muito esquisito, porque às vezes ele falava, cortei meu cabelo, eu, nem vi teu cabelo. Então, coisas assim que a gente sentia falta, né? E tá louco. Coisas básicas. Só que, claro, hoje estamos 24 horas e eu ainda acho que é pouco. 24 horas juntos é pouco. Isso é muito bom, né? Não tem preço, assim, essa liberdade. Depois que a gente conquista. Março, nós estávamos ali no casamento da Gabi, sim, todo mundo, vocês viajaram de longe, passaram o fim de ali, então essa liberdade é muito boa mesmo. E aproveitando que tu comentou, Max, comenta para o pessoal o quanto é importante estar entre os grupos, porque vocês foram no evento de Gramado. Ano passado, tu foi no evento de São Paulo. Esse ano, vocês vão estar no evento de São Paulo também, não só como palestrantes, né? Mas vocês vão estar como convidados, participantes. O quanto isso é importante para a jornada de vocês? Esses eventos, estarem rodeado dessas pessoas, o quanto a gente contribui junto, isso reflete no negócio de vocês? Demais. A troca de experiência com outros colegas, que nem eu falo para vocês, a realidade é diferente, os bastidores são diferentes, conhecimento, a gente está falando de outros profissionais, né? Tem colegas que são nutri, médico veterinário, então, com experiências, a gente troca também, eu faço isso, eu faço aquilo. Ano passado, quando eu fui em São Paulo, eu lembro que vocês falaram, gente, a postura de vocês é como dono do seu negócio, vocês são consultores. Não, então, horas eu ficava assim, não, agora eu sou consultora, eu ia falar com o pessoal ali, eu tentava até mudar meu posicionamento e minha comunicação. Então, com os colegas é uma troca incrível, que nem eu falei, não é a concorrência, a gente se trata querendo ver todo mundo bem, todo mundo crescendo, né? E eu acho que isso puxa muito aquilo que a gente falou no início, que a Latoya puxou no início, que é de ter a humildade de sempre saber que você tem que estar aprendendo cada vez mais e mais. Então, eu gosto de brincar, a gente foi para Gramado e a gente tem uma colega de mentoria, que é a Ju, né? A Ju Sem Glúten lá, né? Que ela trabalha com consultoria para celíacos. E numa roda de conversa, ela disse assim, queria fazer tal coisa. E daí eu disse assim, por que tu não faz isso aqui? Ela disse assim, nossa, é verdade, que legal. E eu disse assim, aí, te vendi uma ideia milionária, vai ter que me pagar royalties pro resto da vida. Então, é uma troca muito interessante, e eu não digo nem que só do que eu falei para ela, mas do quanto a gente pode absorver, né? São coisas que a gente traz e fica pensando, olha só, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, tá ali aprendendo com o pessoal, né? Cara, de diversas profissões, diversos nichos. Então, isso é muito importante. E ouvir só o fato de daqui a pouco ali, a gente já ouviu, já teve uma conversa com o Josiano, mas com certeza numa segunda palestra dele, que talvez ele até se atenha ao mesmo tema, eu vou absorver coisas novas. Sempre vai ter um insight, então, né? Sempre vai ter alguma coisa nova. E até com vocês, eu falo muito, além dos colegas e do grupo que a gente está, eu falo para o Vini, tu não falou recentemente como eu queria mais uns dias com vocês em Gramado, porque parece que a gente dá um gás, não tem como explicar, de ideias, de vida. Estar entre pessoas que pensam como você, que querem crescer também, isso dá um incentivo, né? É verdade. E vocês sabem, gente, que a gente fala isso para vocês, mas a gente vive isso. Porque nós também estamos sempre buscando estar rodeados de pessoas que pensam e que acreditam e que querem os mesmos resultados que nós. Porque a Catarina até comentou, né, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Só que vamos pensar na nossa vida real. Nós somos consultores, a gente vive cada um no seu quadradinho, em casa, com as suas vidas, né? Não se conhece, tem o online. Então, quando a gente pode trocar, seja num podcast, seja num evento presencial, seja num plantão de dúvidas, para nós isso é muito valioso. E para quem está nos ouvindo, que seja valioso para vocês também, porque a gente sabe o quanto é valioso para a Max e para o Vini essa troca, e isso é enriquecedor para os nossos negócios, é enriquecedor. Então, agora, eu acredito que o Vini está ansioso, porque não foi para São Paulo ainda, né? Primeira experiência do Vini em São Paulo, no Domini Summit, vai ser muito bom.
E é um momento, uma oportunidade que a gente tem de estar cara a cara, tete a tete, conhecer as pessoas, ouvir, né, o que as pessoas estão fazendo, ter essa troca. Para nós, isso ajudou muito a nossa consultoria, ajuda muito os nossos negócios hoje, e a gente vê isso em vocês também. E às vezes a gente se isola na nossa bolha em casa, a gente se isola no nosso quadrado, a gente não faz um esforcinho para compartilhar. Tanto vice-versa, né? Para compartilhar e para ouvir os compartilhamentos também. E isso é muito importante, gente. Quando vocês tiverem a oportunidade, estejam entre as pessoas que buscam o mesmo que vocês buscam. E isso vai começar a mudar aos poucos a tua mentalidade, a tua jornada. E faz diferença. Com certeza, faz total diferença. E a gente fala também, né, não por ver apenas vocês, nossos alunos, a estarem conquistando esses resultados que estão conquistando, mas também por nós, gente. Na consultoria, nós atendemos mais de 1.000 negócios de alimentação e não foi ficando em casa sozinhas. Foi interagindo, foi participando de ambientes onde a gente se colocava próximo a essas pessoas, onde a gente entendia quais eram as necessidades. Então, isso tudo reflete as ações e as atitudes que a gente tem no dia a dia. Faz muita diferença a gente estar com essa mente buscando sucesso, buscando estar à frente daquilo que a gente quer para o nosso objetivo, para o nosso negócio. Então, faz toda a diferença mesmo. Com certeza. Gente, maravilhoso conversar com vocês. Assim, ó, a gente ficaria por horas conversando. Na verdade, a gente já ficou, né? Horas e dias conversando com vocês. Na verdade, faltam dias. Gente, nós no meio de um casamento, o que nós estávamos conversando? Consultoria no meio do casamento. Lembram disso? Nós no meio do casamento, consultoria e os namorados. E os namorados junto conversando, porque a gente não consegue, porque é muito bom quando a gente tem pessoas numa energia boa, uma energia próspera, pessoas que estão batalhando, se dedicando, pessoas que já entenderam que o processo é assim, que a gente precisa ter coragem, que a gente precisa persistir, né? Então a gente fica muito feliz, a gente admira demais vocês. Não pelo resultado, pelos 200 mil de faturamento, porque o dinheiro é consequência do que a gente faz. A gente admira vocês pela dedicação, pela batalha que vocês têm, né? Pelos desafios que vocês enfrentam. E vocês sempre numa boa, querendo ajudar os colegas, tirando dúvida, perguntando. Então, a gente admira muito, a gente tem muito orgulho de ter vocês. E a gente fica muito feliz que hoje vocês inspiram outras pessoas, porque a gente lembra lá do inicinho, né? A Max lá daquele jeitinho, sabe que vai dar certo. E hoje ver vocês assim nessa evolução, e que vai ser só o início, eu não tenho dúvida disso. Porque, assim, ó, o compartilhamento muda a vida das pessoas. Vocês podem ter certeza que muitas pessoas vão ouvir vocês hoje e vão se transformar pela palavra de vocês. Porque, às vezes, a gente pede uma luz para Deus e Deus nos manda uma palavra de alguém para transformar a nossa vida, tá? Então, muito obrigada, gente, do fundo do coração. Com certeza, a gente fica bem grato de estar aqui podendo conversar com vocês. Foi uma oportunidade bem legal, e a trajetória também é uma loucura pensar. Eu acho engraçado até comentar que na época que a Maxine disse assim, vou investir no curso da Domini, eu falei assim, não, né, mais um curso? Eu admito, fui convertido. Então é engraçado pensar como as coisas são, né? Então, se deem a oportunidade, a questão do evento de São Paulo, se puderem ir, vale muito a pena. A gente vem participando aí, vivendo com a Latória, a Caterine já nesses 2 anos, né? Há um bom tempo. E tem sido muito engrandecedor. A gente também agradece muito por tudo que vocês têm gerado na nossa empresa, nos ajudado. Enfim, acho que só gratidão. Só agradecimentos, eu também estou muito feliz. Acho que desde as 6 da tarde a gente está no nervosismo para participar, sendo que é uma coisa, entre aspas, simples, né? E é o nosso primeiro também podcast, então a gente está muito feliz de vocês terem nos chamado para compartilhar um pouco da nossa trajetória, de como a empresa está crescendo, né? E é isso. E vai crescer muito mais, né?